Salve, galera! Eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minerva Cast. Eu me chamo Maria Clara e hoje aqui a gente tá com uma convidada muito interessante, uma convidada muito maneira, que basicamente é CEO, né, da Lotus GG, uma empresa de eventos nova, né, e foi uma das fundadoras do Sakuras, né, Juliana Alonso, a Oi, maravilhosa aí galera! para conversar um pouquinho com a gente. Então vamos para nossa primeira pergunta, né? A gente primeiro, assim, queria saber mais ou menos quem é a Juliana, sabe? Entender um pouquinho mais sobre você, né? Então a nossa primeira pergunta é: você podia contar um pouquinho mais sobre onde você vem e como você cresceu? É uma pergunta bem ampla, mas fala um pouco aí sobre a sua Aham. infância, enfim. Meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos, vou fazer 22 daqui a pouquinho. Eu sou natural do Rio de Janeiro e sempre vivi no Rio de Janeiro. Eu só botei o pé pra fora do estado uma vez pra fazer uma prova de concurso e não passei. Por isso que eu ainda tô aqui, né? Se não tivesse passado, seria em São Paulo. Eu sempre morei no mesmo lugar, sempre morei na Baixada e aqui em São João de Meriti. Eu sempre gostei muito de jogos, sempre, 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 tipo, sempre. Eu era a criança que roubava o celular do meu pai pra jogar Super Bomberman quando ele não tava vendo, sabe? E morria de medo dele me pegar, obviamente, mas eu fazia da mesma forma. E, bom, eu gosto muito de gatos. Acho que é isso. Não tem... Ah, tá. Eu sou formada como técnica em controle ambiental pelo IFRJ Campus Nilópolis. Eu sempre quis entrar pra UFRJ, sempre. Gente, sério. Quando eu tinha assim, uns 12 anos, eu comecei a ler Percy Jackson, que é uma coisa que muita gente Ai, eu faz. Ou você vai amo. pro Harry Potter, ou você vai pro Percy Jackson. Meus Sim. pais não deixavam eu ler Harry Potter porque era magia e a gente era Minha uma mãe é a família mesma coisa. cristã e tal, né? Então eu comecei a ler Percy Jackson. Muito melhor, né? Deuses gregos, uau. Muito bom. Comecei a ler Percy Jackson e tem aquele negócio de que quando você tá assim, na adolescência, você precisa encontrar um lugar pra você se encaixar, né? É assim que eu vejo os contos literários hoje em dia. E aí você se encaixava numa casa, né? E a minha casa era a casa de Atena, né? Eu não lembro se era casa o nome, o chalé de Atena, o chalé 6. E quando eu descobri que o ícone, né, o símbolo da UFRJ era Atena, ou Minerva, no caso, eu fiquei louca, eu fiquei assim, gente, eu preciso passar por essa faculdade. Aí eu fui pra USP. É isso. Então, atualmente eu faço bacharelado em Relações Públicas pela USP. E trabalho como analista de relacionamento na Level Up, que é um lugar incrível que eu amo. Eu sempre vou falar muito bem do meu emprego, porque, caralho, ele é muito bom. Mas o quê? E ano que vem eu saio do Rio, finalmente, pra fazer outra coisa além de uma prova, que eu vou morar em São Paulo, por causa da Como é que você tá faculdade. se sentindo, assim, de sair do Rio? Dói um pouco no coração do carioca ou nem? Não? Cara, não dói. Assim, dói por ir pra São Paulo. Porque, assim, eu Uhum. sempre tive um negócio muito sério com São Paulo. Eu gosto muito daqui, no Rio, porque o lugar onde eu moro é tudo muito perto. Então eu ando um pouquinho e chego na estação de trem. Eu ando um pouquinho e chego no mercado. Eu ando um pouquinho e chego na prefeitura. Então é tudo muito perto. Só que em São Paulo, perto, é 1 hora e meia de transporte público, entendeu? Eu fico assim, Só cai uma lágrima. Apenas. e aí ele tem todo o rolê de que lá o ar é complicado, eu tenho rinite, não, eu tenho rinite, então assim, eu fico, meu Deus, e chove, e é frio pra cacete. Eu tenho Então, uma às vezes pergunta, eu, mano. às vezes Seus eu pais vejo assim, falam que é perigoso também? hã? Seus pais chegam e falam, não, é perigoso demais São Não, Paulo. meus pais falaram assim, você é maluca. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu acho que pra quem mora no Rio, se ele chegar, tivesse a pachorra chegar pra mim e falar que é perigoso, eu ia falar, pelo amor de Deus, né? Mas assim, não rolou o negócio do perigo. Só falou assim, você é maluca. Eu falei, tá bom, sou, tudo bem. Tudo sobre isso. E tem a questão do frio. Eu tô bem preocupada com a questão do frio, porque faz É 20 graus aqui, eu muito já tô toda frio, né? empacotada, né? Então, lá vai ser bem pior. Mas eu tô. A gente fica com medo, né? Porque assim, foi como eu falei, eu morei minha vida inteira no mesmo lugar. Eu não sei o que é trocar de casa. Os meus pais trocaram de casa quando eu tinha, sei lá, 5 anos, então eu não tenho muita memória disso. Então eu não sei como é que é você ir para outro estado e morar num lugar diferente e estudar num lugar onde todo mundo teve uma vivência totalmente diferente da sua, que no caso é a USP e tal. Então eu tô meio ansiosa, eu acho, um pouquinho de medo, sabe? Mas é um medo bom, um sentimento legal. Vai dar tudo certo. Vai ficar Vai tudo dar tudo bem. certo. Vai ser maneiro, vai ser maneiro.
E, Ju, você falou sobre o celular do seu pai, que você jogava nele escondida. Teve alguns outros jogos que fizeram parte da sua infância? E como que você chegou, tipo, nos jogos de PC, né? Nos jogos eletrônicos que eles chamam hoje? Tiveram vários jogos, né, que marcaram a minha infância, todos eles jogos muito bobos, então eu lembro muito do jogo do DVD da Barbie, que eu também não podia jogar, eu também jogava escondido, eu morria. Gente, sabe aquele negócio de filme de terror, assim, que você tá sempre esperando um suspense e aparecer um bicho meio doido pra te assustar na tela? Era eu jogando o jogo da Barbie, eu tinha certeza que meus pais iam chegar a qualquer momento e me ver. Porque quando a gente, assim, na minha época, 10 anos atrás, né, 10, 15 anos atrás, a gente jogava no DVD, né? E o meu pai dizia que se eu ficasse apertando o botão do controle remoto, ia quebrar. Por isso que ele não deixava eu jogar. Eu não sei se era isso de verdade. Provavelmente ele mentiu pra mim só pra eu não ficar jogando. Mas enfim. E eu morria de medo de quebrar o controle ou dele aparecer na hora que eu estivesse jogando e tal. Eu também lembro do Rabu, que marcou minha vida porque eu fui jogar Rabu e queimei a placa mãe do notebook do meu pai. Ele passou um mês sem falar comigo. Eu tinha uns 10 anos nessa época. Eu também jogava Mario Kart. O joguinho do Tarzan. Eu ia pra casa da minha tia e jogava o joguinho do Tarzan, do Play 1. No PC dela também. Também foi uma coisa que eu lembro. O Mario Kart 64, que também tinha no computador do meu pai. Esse ele deixava eu jogar porque eu já tinha instalado e tal. E acho que um dos últimos que eu comecei a jogar foi Minecraft. Que foi um pouquinho antes de eu começar nos esportes e tal. Era bem Mas e legal. aí, nessa parte do esportes, como é que você entrou? Como é que surgiu esse interesse? É uma história muito. Todas as minhas histórias sobre isso elas são muito cômicas, porque é tudo muito assim, do nada, sabe? Quando eu comecei a jogar LOL, eu tinha 14 anos. Não, 14. Foi no final de 2013. Naquela época eu usava muito Facebook, porque tudo era no Facebook, né? E aí eu via as pessoas falando assim, LOL é jogo de viado, não sei o que lá. E eu ficava tipo, o que LOL é jogo de viado? E eu fui ver porque que as pessoas falavam mal do LOL. E aí eu tô jogando LOL tem 8 anos agora. É isso. Foi assim que eu comecei a jogar LOL. Antes de jogar LOL, eu tentei jogar. Como é que é o nome? Grand Chase. E tentei jogar Crossfire também. Só que eu não conseguia instalar, porque travava. Era o meu primeiro notebook. E meus pais me deram quando eu tinha 12 anos. Então eu tinha muito medo de instalar e ser vírus e quebrar tudo. Aí eu ficava com medo e parava no meio da instalação. Mas o LoL, por algum motivo, eu me senti segura pra baixar e consegui baixar até o final e jogar. É isso. Pois enfim, agora a gente queria falar um pouquinho mais sobre seus projetos, né? Porque você entrou no mundo do esportes, né? E você foi uma das fundadoras do Sakuras, né? Então, eu Sim. queria que. Primeiro, eu queria falar que a Sakuras é um projeto extremamente inspirador, tá? Muito obrigada por ter fundado ele. De nada. E a gente queria perguntar pra você como é que surgiu essa ideia de fundar o Sakuras, de onde veio. Até do nome, tá? Eu quero saber essa origem do Tá nome, bom. de tudo. Como é que foi? Tá. Quando eu comecei a assistir LoL, quando você já começa a jogar, você descobre que tem o competitivo e você começa a assistir o competitivo. Eu acho que isso acontece com a maior parte das pessoas, né? Pouquíssima gente vem do competitivo pro jogo. Eu fui do jogo pro competitivo. E eu tava numa fase que eu tava muito assim, sou feminista. Quero ver mulheres em todas as coisas. Eu comecei a jogar e assim, eu era a única menina da minha sala que jogava LoL e que jogava alguma coisa, na verdade, que todas as outras não tinham nenhum tipo de contato com isso. E eu estranhava, porque eu nunca via nenhuma outra menina jogando LoL. E eu nunca via nenhuma outra menina no competitivo. Mas eu sabia que tinha. Porque quando eu entrava no Facebook, nos grupos de Facebook, quando eu entrava no Twitter, eu via meninas jogando. Mas, tipo, quando eu jogava, e quando eu assistia o competitivo, onde aquelas garotas estavam? Sabe? E aí eu fiquei de. A Sakura foi fundada em 2018. A Sakura foi fundada em 2018. Eu fiquei de 2014 até 2017, assim, no começo de 2018 esperando que aparecesse alguma garota, né? Então apareceu a Heavy em 2016, ela meio que deu. Acho que ela nem chegou a jogar, ou se ela chegou a jogar, ela jogou um jogo só. Apareceu a Kilt na CNB nesse meio tempo e tal. E eu sempre naquela ânsia que alguma menina jogasse de fato, né? E ninguém nunca aparecia. Nunca. O máximo que aconteceu foi a Heavy, a Ryuka sendo inscrita pela. Eu não lembro se a Ryuka tava na PEN nessa época, mas eu lembro de um caso que a Ryuka foi inscrita pela PEN
como reserva, mas ela só ia entrar, tipo assim, se o Kami e mais 3 jogadores da PEN quebrassem a mão e sofressem um acidente de carro, entendeu? Então ela não ia jogar efetivamente. Eu lembro da Heavy, eu lembro da Cute e só. Eram as pessoas que eu lembrava, que eu lembro dessa época. E ninguém nunca chegava pra jogar, ninguém era contratado por um time, ninguém nunca subia no palco e jogava um split inteiro. Nenhuma mulher. E eu ficava naquela coisa, tipo, cara, esse split vai, e não ia. E esse próximo split vai, e não ia. E nunca ia, nunca mudava nada. Era sempre as mesmas pessoas jogando. E sempre que entrava alguém era homem. Nunca via nenhuma menina se destacando ou tendo chance e tal. E aí eu pensei, tipo, cara, por que acontece isso, sabe? E foi uma coisa que aconteceu, foi uma coisa que bateu muito em mim, porque aconteceu comigo. Quando eu comecei a jogar LoL, eu queria muito ser pro player. Muito. Tipo assim, eu sempre gostei muito de competir. Eu nunca fui muito boa em competição. Acho que eu nunca tive a chance de me dedicar a alguma coisa para ser boa de verdade, além de estudar. Mas eu sempre gostei muito de competição, eu sempre gostei muito de ganhar e sempre odiei perder, muito. Então, quando eu vi que, assim, eu podia jogar videogame e competitivamente e, sabe, estar lá nos holofotes e ganhar, eu acho que é uma coisa que brilha aos olhos de, sei lá, 80% das pessoas que jogam alguma coisa, né? E na minha época, quando eu comecei a jogar LoL, eu também queria aquilo. Eu também queria ser pro player. Só que eu não conseguia, porque os meus pais deixavam eu jogar um jogo por dia. Quando eu tava no começo do LoL e tal. Logo depois que comecei a jogar LoL, eu entrei no IF, que era um colégio técnico, então eu estudava de 7 da manhã às 6 da tarde. E o tempo livre que eu tinha era para estudar, para não reprovar de novo, que eu reprovei uma vez, porque eu não sabia estudar. Então eu não tinha tempo, e quando eu tinha tempo, os meus pais falavam para eu fazer qualquer coisa de casa, e eu não podia. O meu tempo de acesso à internet era limitado. Então eu não tinha como treinar, porque se você quer ser bom, você precisa treinar, né? E aí, um dia eu tava conversando com a Misa, tava reclamando, né, do fato de não haver nenhuma mulher no competitivo. Eu conheci a Misa do Twitter, assim, há pouquíssimo tempo. E aí a gente foi conversar na DM e tal, e aí surgiu a ideia da gente criar um coletivo, né, que começou como um grupo de WhatsApp, onde as meninas ensinariam umas às outras a jogar. Que a gente tinha pessoas que eram de elo mais alto, então a pessoa do diamante e tal. Ah, também teve outra coisa. Eu sempre via no Twitter a galera falando assim, ajuda meninas a subir de elo, né? Só que quando você ia ver, a pessoa ela não queria chegar e te ensinar a se jogar. Ela não queria chegar e falar, tipo, olha só, pra subir de elo você pega esse boneco, você põe o ward nesse lugar, você faz esse item. Ela queria entrar na sua conta e jogar. Ela não, né? Ele, porque sempre era homem. Ele queria entrar na tua conta e jogar por você. Porque é uma coisa que os caras do cenário eles usam para falar que você é inferior, né? Então, geralmente, isso vinha junto com algum tipo de... Como é que fala? Não é ameaça. Chantagem. Era algum tipo de chantagem. Então, assim, gosto de você, eu vou te upar pro diamante, mas se você não ficar comigo, eu boto no Twitter que eu fiz elo job pra você. Como se elo job fosse um crime, né? Como se você botar alguém na tua conta pra subir de elo fosse um crime terrível. Não que eu apoie isso, mas assim, a importância que as pessoas do cenário dão pra isso chega a ser quase ridícula. Mas, enfim. Eles usavam isso como moeda de troca, era uma forma de chantagear. E assim, ninguém aprendia nada com isso, sabe? Você literalmente era posta por uma pessoa naquele lugar e você não melhorava, de verdade. Então, aí eu tava falando mal da galera do cenário no Twitter, e aí a gente acabou indo conversar e a gente criou, né? O primeiro foi Sakura's Gaming, o primeiro nome, se eu não me engano. Que era um grupo do WhatsApp onde a gente tinha várias meninas, algumas meninas de elo mais alto, outras de elo mais baixo, e as de elo mais alto ensinavam as de elo mais baixo. Então, explicava essas coisas que eu falei, sabe? Posicionamento, ward, os campeões que tinham que pegar para subir de elo, que era mais fácil, esse tipo de coisa. Um pouco depois desse grupo ter sido criado, começaram a acontecer umas conversas meio paralelas, tinha gente que não gostava muito disso e acabou saindo. O grupo meio que acabou, e aí, uns 2 ou 3 meses depois que o grupo acabou, uma menina veio me chamar no privado, do WhatsApp. E ela falou assim, cara, eu sinto tanta falta do grupo, porque ele era tão legal pra mim, sabe? Ele fazia diferença na vida de alguém. E aí, a Misa tinha saído do grupo, eu chamei ela e falei, cara,
a gente faz diferença na vida das pessoas. A gente pode continuar fazendo, só que de uma maneira diferente agora. A gente pode tentar ter um pouquinho mais de controle e se dedicar um pouquinho mais, né? Deixar o ambiente confortável para todo mundo. E aí, quando a gente voltou como projeto Sakuras no Twitter, principalmente, com várias iniciativas. Então, produção de conteúdo, a criação de campeonato, etc. Entendeu? Eu não respondi do nome, né? A gente deu o nome de Sakura porque a Sakura ela é uma árvore nativa do Japão e ela sempre perde todas as folhas no inverno. E se você olhar de longe, parece que ela tá morta. Porque não fica nada, fica só os galinhos lá. Mas na primavera, né, depois que passa o período de inverno e depois que as adversidades vão embora, ela floresce e ela fica a coisa mais linda. Então, a ideia do nome foi justamente passar essa questão da resiliência, né? Que eu acho que quando você é uma mulher dentro do meio de esportes, talvez dentro de qualquer meio, é que eu tô muito inserida dentro desse aqui, mas você precisa ser muito resiliente para lidar com todas as adversidades que estão ao teu redor e continuar lutando pelo que você acredita. E é mais ou menos esse o preceito, a ideia da Sakura. Ai, que lindo. Eu também, nossa, fiquei tipo, Fofo, né? meu coração. Muito fofo. Ai, Nunca passou pela minha cabeça algo assim, sabe? É bem poético. As pessoas acham que é por causa da Sakura do Naruto. Inclusive, teve Não, uma isso vez que eu a nunca gente... achei. Pelo menos isso Ah, não. que Eu bom. Tem achava que gente que era árvore pergunta. mesmo. Já me perguntaram se era por causa do Naruto. Eu falo, não, gente, não é por causa do Naruto. e de outra pergunta sobre o projeto Sakura. Você lá, além de uma das fundadoras, você também era gerente de torneios e diretora de Isso. operações, né? E quais Acho que eram... diretora de operações eu nunca fui, não, mas eu acho que... É porque, assim, quando você cria um negócio, você faz tudo. Então, eu já fiz design, eu já fiz social media, eu já fiz criação de conteúdo, eu já fiz torneio, eu já fiz reunião, eu já fiz briefing, já fiz media kit, eu já fiz tudo que você imagina. Só não limpei o chão porque a gente não tinha uma sede física. Porque senão eu teria então, limpado também, entendeu? era isso que a gente ia perguntar, sobre as responsabilidades que você tinha e Todas. o que você gostava mais de fazer também lá dentro. Quando eu comecei, eu gostava muito de social media. Inclusive, eu fui até pra área, né, de comunicação. Eu faço RP, eu quase fiz publicidade. Mas eu acabei desistindo de publicidade pra ficar com RP. Eu gostava muito, muito, muito de social media, mas eu realmente me encontrei fazendo torneio. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. De verdade. Não, na vida não. Acho que comer uma lasanha talvez seja melhor, porque não me estressa. O torneio me estressa. Mas, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, de atividades gerais. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Adoro fazer torneio. Então, você era faz tudo e Eu gosta era de faz torneios. que gosta Acho de que todo mundo torneios. nesses projetos acaba virando um faz tudo, né? É Sempre. porque, primeiro, que você dar nome às coisas é muito complicado. Eu sempre tive um problema muito sério com dar nome. Então, assim, eu sou diretora de... Tá, o que uma diretora de operações faz? O que um Chief Executive Officer faz? Entendeu? Não sei, não faço ideia. Eu não tô dentro de uma empresa multinacional pra saber. Pra mim é só um nome bonitinho pra botar lá. Sou dona, mando nas coisas, entendeu? Era mais ou menos isso. E quando você é dona e manda nas coisas no começo, né? Porque a gente começou com uma equipe super reduzida, acho que eram 5 pessoas quando a gente começou. Você faz tudo. Tudo. Uhum. A pessoa que tem que fazer social media não pode fazer hoje porque ela teve que ir no médico. Você vai fazer. A pessoa que faz design não pode essa semana porque ela tem que ir prova. Você vai fazer. Entendeu? Sempre funcionou assim. Não, por muito tempo funcionou assim. A gente sempre fazia tudo que tinha que fazer. Eu mudei de cargo, assim, umas 30 vezes lá dentro. Aí, o último foi quando a equipe expandiu e a gente não tinha mais a necessidade de cobrir as pessoas e tinha gente suficiente e especializado o suficiente para fazer as coisas que tinha que fazer. Aí eu fiquei só em campeonato mesmo, só em torneio. E assim, qual foi o campeonato que mais te marcou que você fez? Tiveram 2 campeonatos que me marcaram muito. Um negativamente. Não, acho que um meio negativo, meio positivo. E outro meio negativo, meio positivo também. Porque sempre tem, né? Não é Sempre meio passa uma negativo, raiva, meio é positivo. normal. Lidar com pessoas é uma coisa muito complexa. E isso foi uma das coisas que eu precisei aprender durante esse tempo, sabe? E acho que eu nunca tive um campeonato que foi assim totalmente tranquilo. Nunca é. Sempre dá alguma coisa. No último campeonato que eu fiz, a Riot resolveu atualizar o Valorant no meio do campeonato. Aí eu falei assim, tá bom, galera, então, vocês acabam o jogo, atualizam o jogo e voltam a jogar.
porque senão vai dar merda no meio do partido. Enfim, sempre acontece alguma coisa. O Ascent, que foi o último torneio que eu fiz, me marcou bastante, porque ele foi de uma importância tremenda na minha vida. Foi quando eu senti que eu sabia fazer as coisas e que eu fazia bem. A gente estava com uma parceria com a Player One, que é uma holding de torneios e tal, e eles fazem seus próprios torneios e tal. Então, a gente estava conseguindo fazer os torneios na plataforma deles. E a Player One conseguiu o contato com a Riot. Eu tive uma reunião com as pessoas da Riot para fazer o Ascent. E assim, o nosso torneio foi o primeiro torneio do Game Changers de comunidade aqui no Brasil. Então, a Riot chegou pra gente e confiou no nosso projeto. E eu tava à frente do projeto todo, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque a empresa onde eu sempre quis trabalhar, porque quando você começa a jogar, você com certeza quer trabalhar naquele lugar, principalmente por causa da ideia que você vai ganhar RP de graça. Eu não sei se acontece, mas talvez aconteça. Talvez um dia eu saiba, quem sabe. Mas você sempre quer trabalhar com aquilo porque você quer trabalhar com esporte, né? Eu acho que muita gente que começa a jogar quer trabalhar com esportes. E quando eu tive aquela conversa e eles disseram que iam aceitar o projeto e que a gente conversou várias vezes para botar o projeto em execução, e além do nosso ter sido o primeiro, e assim, a gente pegou quase 50 times jogando, foi uma coisa bem marcante na minha vida, porque eu olhei para tudo que eu estava fazendo, nunca sozinha, né? Sempre com a minha equipe, mas como líder. Eu olhei para o que eu estava fazendo e pensei, putz, eu sei fazer isso aqui e eu faço bem. E o outro que me marcou bastante foi o Invocadoras, que lançou a Ayatsu e a Mayumi, né, na NTZ. Teve seus pontos negativos, como todo que o torneio tem, mas foi a primeira vez que eu realmente senti que o meu trabalho valia a pena. Porque 2 mulheres chegaram até um lugar onde nenhuma outra tinha chegado antes por causa de algo que eu ajudei a construir. Então, foram 2 momentos bem marcantes da minha vida. E assim, até sobre o Invocadoras, né, que é um grande marco, né, para o cenário de League of Legends. Assim, foi a NTZ que te buscou? Foi você que foi atrás? Como é que foi realizar esse projeto, mais especificamente? Sim, a INTZ entrou em contato com a gente. A gente tinha 6 meses, acho que 5 meses de. Não, 6 meses de existência na época, foi em março. Não, foi em fevereiro que eles entraram em contato. E eles queriam fazer algum tipo de campanha para anunciar uma nova jogadora no Dia da Mulher. A gente ficou, uau, incrível. Só que eles não sabiam como é que eles iam conseguir aquela nova jogadora. E aí a gente sugeriu fazer um torneio. E aí a gente fez um torneio. Foram 2 seletivas, mais um torneio final, para selecionar as jogadoras que entrariam, né? Que a princípio seria só uma, mas eles acabaram ficando com a Yatsu e com a Mayumi. Então eles entraram em contato com a gente e sim. Foi um dos pontos altos da minha vida enquanto Sakuras, né? Porque do nada o CEO de uma das maiores organizações de LoL não, de esporte do país, vem falar com você para ajudar a gerir um projeto e tal. Foi bem legal também na época. E assim, você já falou sobre quais te marcaram mais, mas quais foram as maiores dificuldades que você teve na organização dos torneios até agora? Eu sempre organizei torneios femininos. Sempre. Uhum. Durante o tempo na Sakuras. E eu acho que o maior baque na minha vida foi perceber que não era porque eu estava trabalhando pelas mulheres que elas trabalhariam por mim, por assim dizer. Então, eu acho que o maior baque que eu tive e a maior dificuldade que eu tive foi entender que eu acho que é muito difícil você falar que ninguém faz nada esperando nada em troca. Eu acho que você sempre faz coisas pelas pessoas esperando algo. Sempre. Eu acho que se você ajuda uma pessoa, você espera que aquela pessoa pelo menos lembre de você no momento da vida dela, ou que quando você estiver mal, ela também vai estar lá para te ajudar. Não que você vá cobrar isso de fato, mas você cria uma certa esperança de que, assim, putz, se eu ajudei a pessoa, ela vai ter algum tipo de gratidão por mim. Acho que é pura gratidão mesmo, sabe? De você sentir que alguém te ajudou a alcançar alguma coisa e estar disponível para ajudar aquela pessoa quando ela precisar também, porque todo mundo precisa de todo mundo em algum momento, né? Eu acho que eu sempre trabalhei esperando que as meninas fossem ter respeito, empatia e sororidade por mim, porque era o que eu tentava trazer para elas, né? Então,
Quando eu fundei a Sakuras, eu estava trabalhando. Então eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, ia trabalhar, voltava para casa de tarde. Depois eu passei por um tempo que eu estava estudando também. Então eu acordava às 5h30 da manhã, ia para o estágio, saía do estágio 2 horas, chegava na faculdade 4, dormia na faculdade até às 6 para ter aula, voltava para casa, era meia-noite, porque eu estudava em Botafogo e eu moro em São João de Meriti, né? Então, assim, eu dormia 5 horas por noite e tudo isso. E eu me cansava muito. Uma coisa que as pessoas precisam entender de quando você trabalha voluntariamente é que as pessoas, elas têm uma vida fora do trabalho voluntário, né? E pouquíssima gente entende isso. Pouquíssima gente entende que você, primeiro, é uma pessoa como outras pessoas, que você só olhou para uma situação e pensou assim, putz, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui, porque isso aqui tá errado. Que foi o pensamento que a gente teve na época, né? Elas esquecem que você tem necessidades, que você é uma pessoa. Elas esquecem que você também precisa ser respeitado, que não é porque você está fazendo um trabalho voluntário que você vai levar desaforo para casa, que não é porque você está fazendo um trabalho voluntário e que você está ajudando as pessoas, que você não vai exigir o mínimo de respeito, sabe? Então, o que eu esperava em troca daquelas pessoas pelas quais eu estava trabalhando e me dedicando constantemente era no mínimo respeito. E muitas vezes eu não tive. Entendeu? No Evancadoras aconteceu um caso de que aconteceu um bug no Discord, não. No Battlefy, que é o servidor onde a gente faz os torneios. Servidor não. A plataforma onde a gente realiza os torneios, e as brackets ficaram todas embaralhadas. E aí a gente teve que reorganizar as brackets. Só que 2 times muito bons estavam se batendo. E aí a gente falou, gente, a gente vai reorganizar as brackets, vocês vão ter que jogar do zero de novo. E aí elas falaram, não, a gente não vai jogar. Só que elas não chegaram e falaram assim, não, a gente não vai jogar. Elas gritaram comigo na call. Eu tentava terminar uma frase e eu não conseguia. Eu tentava explicar a situação e não deixava eu terminar de falar. Eu respirei fundo e falei assim, se alguém gritar de novo na call, o time tá fora. Quando acabou a call, eu fui chorar. De tristeza. Eu tava sentada no chão do meu quarto, meu namorado do meu lado, que ele tinha levado um chocolatinho, que ele sabia que eu ia ficar irritada. Eu lembro muito dessa cena, eu sentada no chão do meu quarto, com meu guarda-roupa atrás de mim, meu notebook no colo, chorando de raiva, fazendo bracket na manual, pra não prejudicar ninguém. Porque as pessoas pelas quais eu tava lutando e tava batalhando todo santo dia, aí levando hate no Twitter e ficando fudida da cabeça, psicologicamente falando, gritou comigo. Porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria. Também não estava acontecendo do jeito que eu queria. Mas eu estava tentando consertar para todo mundo. Entendeu? E aconteceu uma situação bem parecida no Ascent agora. Onde a gente teve um problema com o Seed, né? O cenário de Valorant, ele não é... Ele mal fez o ano, então... o cenário feminino, ele não tinha um sistema de seed. A gente organizou não, né? Que a gente colocou aleatório os times. Então, o seed atrás do time era só um número, ele não dava nenhum tipo de importância. Se você fosse o time 1, se você fosse o time 16, a importância pra gente seria a mesma, porque a gente não tinha seed marcado. E acusaram a gente de manipular bracket. De falar que eu tava botando 2 times pra jogarem um contra o outro porque a gente queria, porque isso ia ser bom pra gente, tipo... Eu tô fazendo um torneio voluntariamente, eu não tô ganhando R$1 pra fazer isso aqui. Por que você acha que eu ia estar querendo manipular bracket? Sabe? E aí, quando você responde a pessoa... Quando você perde a paciência... E eu nunca xinguei ninguém, eu nunca gritei com ninguém, eu nunca briguei com ninguém lá dentro. Mas eu fui ríspida. Reclamaram... Eu sempre fiz de tudo. Eu acho que foi um dos motivos pelos quais eu fiz... que eu resolvi fazer relações públicas, inclusive. Eu sempre fiz de tudo para não causar nenhum tipo de crise. Os meus torneios, eles demoravam de 1 a 2 meses para serem totalmente planejados e executados, porque eu sempre planejava até o último detalhe. Os meus livros de regras sempre foram muito grandes, porque eu não queria ter nenhum tipo de situação a qual eu não tivesse cobertura. Então, eu sempre tentei fazer tudo o mais perfeito possível para que não acontecesse nenhum tipo de problema. E aí, quando a gente estava entrando no cenário de Valorant, a gente só tinha prática com LoL, né? Eu organizei uma reunião com as meninas. Falei assim, gente, botei no meu Twitter, chamei um monte de gente no privado, líder de time, coach, etc, de Valorant. Falei assim, gente, no dia tal, no horário tal, me digam qual é o melhor horário para vocês, pra gente fazer uma reunião de feedback antes do torneio. Porque eu quero ouvir quais são as reivindicações de vocês pra gente fazer o torneio.
e não ter nenhum tipo de problema, nada de errado, e todo mundo poder unificar as regras e ser tudo bem para todo mundo, porque como a gente não tinha experiência, para mim o melhor é eu conversar com a comunidade para depois servir ela. Primeiro eu preciso conhecer e entender o que acontece. Eu falei que foram 48 times, né? Se você tem 48 times, você tem pelo menos 240 pessoas jogando o campeonato. Fora reservas, que a gente sempre abria para pelo menos 2 reservas, fora staff técnica, fora coach, fora todo mundo que tá no time. 3 pessoas compareceram na reunião que eu marquei para fazer o livro de regras e o formato do campeonato, etc., bonitinho, para que as pessoas pudessem jogar tranquilo. No dia do torneio, quando aconteceu esse problema da bracket, falaram tipo, mas a gente já jogou 5 torneios femininos onde não tinha problema de seed. Não, onde teve problema de seed, a gente tá falando toda vez a mesma coisa. Eu falei assim, eu marquei uma reunião para perguntar a opinião, você foi? Nossa, precisa você ser grossa assim com a gente? Foi o que eu ouvi. Eu posso ser acusada de manipular seed, eu posso ser acusada de não ouvir a comunidade, eu posso ser acusada de várias coisas. Eu posso ser xingada no Twitter, eu posso ser chamada de responsável, de má administradora. Mas quando eu faço um questionamento que é muito válido, porque eu procurei as pessoas para que elas pudessem me dizer, eu não leio a mente de ninguém. Eu não sou pro player de Valorant. Quando eu procuro as pessoas para saber qual é o que elas querem, elas me ignoram. E aí eu faço do meu jeito. E aí quando eu faço do meu jeito, elas vão reclamar que tá errado? Não. Respeito. É você valorizar quem tá trabalhando por você. É você valorizar a pessoa que, na época, eu tava trabalhando no turno de madrugada. Eu trabalhava de 10 às 5 da manhã. Eu virei 2 dias seguidos trabalhando no meu trabalho e trabalhando no torneio. Porque a gente fala assim, galera, preenche esse negócio aqui com as suas informações. E aí a pessoa não preenche. E aí, se eu não correr atrás dela para preencher, ela não participa do torneio. E aí, se ela não participar do torneio, ela vai reclamar no Twitter que ela foi impedida de participar do torneio porque a organização é muito malvada. Então, assim, eu acho que um dos motivos que me motivou muito a sair da Sakuras foi esse, que eu fiquei tão irritada com essa situação toda, porque eu sempre tentei ser o mais ética e o mais honesta possível com todo mundo. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Durante todo o tempo que eu estive na Sakuras e depois que eu saí da Sakuras, eu nunca trabalho para prejudicar ninguém, porque eu não consigo me imaginar deitando a cabeça no travesseiro e dormindo tranquila, sabendo que eu prejudiquei alguém de propósito. Não é uma coisa que eu faço. E as pessoas chegassem a acusar, sabe? Ela não perguntou o que aconteceu. Ela não veio me questionar, ela não me chamou no privado. Ela mandou lá, tipo, vocês estão manipulando o bracket, vocês botaram a gente pra jogar junto. Respeito. É o mínimo que você pode dar pra uma pessoa. Estando ela trabalhando por você ou não. Respeito é o mínimo. E assim, né? Tipo, com a Sakuras, com todas essas situações, você assumiu umas responsabilidades meio barra, né? Mesmo sendo jovem, né? Você é muito jovem, 21 anos, quase fazendo 22, muito jovem, Faz parte. tendo que lidar com, tipo, todo tipo de gente, né? Todo tipo de problema que surge com tipo de organização de evento. E eu queria te perguntar, assim, como é que você lidou com isso, assim? Como é que a Juliana se sentiu frente a todas essas responsabilidades e dificuldades? Foi muito complicado. A Sakuras, ela era um movimento de ascensão social para toda uma categoria de pessoas. Eu fui a fundadora, uma das fundadoras, e eu sempre fui muito ativa no Twitter. Foi um dos motivos pelos quais eu fundei a Sakuras, inclusive. Foi um dos motivos pelos quais a Sakuras cresceu bastante. Eu era muito ativa no Twitter, eu falava sobre todas as pautas que eu achava relevante. E quando você começa a tentar quebrar um padrão que foi imposto, não por você, mas décadas antes de você nascer, porque o fato do cenário de esporte ser exclusivo, né? Ele excluir mulheres, não é uma coisa que aconteceu hoje e é uma coisa que vem desde antes dos esportes sequer existirem, né? Quando você começa a tentar quebrar com esse tipo de coisa, as pessoas não ficam felizes.
Os homens não ficavam felizes porque eu falava que eu tinha que ter mulher jogando sim, e que eu ia fazer campeonato feminino sim, e que se eles não quisessem que tivesse campeonato feminino, era só eles não jogarem. Porque ninguém chamou eles pra jogar, afinal. Eu recebi muito hate. Eu sempre fui muito altiva. Eu nunca fui de alguém falar alguma coisa de mim e eu permanecer calada. Eu aprendi, eu desenvolvi a paciência para relevar e para ignorar com o tempo, assim. E não foi da forma gentil, foi da forma do eu respondia e vinha 10 pessoas falarem mal de mim, ou da minha aparência, ou do jeito que eu lidava, ou do jeito que eu falava, qualquer coisa assim. Porque a internet funciona desse jeito. E aí eu aprendi que às vezes quando você responde, é bem pior para você. E aí eu demorei muito para aprender isso. Então eu era muito altiva, então o cara que vinha falar merda pra mim, eu falava merda pra ele de volta. Entendeu? Eu não ficava calada. Eu jogo Valorant hoje em dia e eu jogo com voice aberta, porque se o cara vier falar alguma coisa pra mim, eu mando ele pra puta que pariu. E denuncio. E xingo ele também, até ele cansar. É o meu tipo de jeito de combate, né? Mas é porque eu precisava ser dessa forma. Ou eu era assim, ou eu chorava no canto. Eu já fui as duas coisas, no caso, né? Primeiro eu combatia, depois eu chorava no canto quando ninguém tava vendo. Mas ou eu me diminuía diante daquela situação, como muita gente faz, e eu não culpo essas pessoas, inclusive é melhor pra sua saúde mental, provavelmente, você se diminuir. Ou eu bati de frente, e eu sempre bati de frente. E eu não tinha nenhum tipo de medo de bater de frente com uma pessoa que fosse muito maior que eu, ou muito mais velha, ou muito mais famosa, alguma coisa assim. Dane-se, eu tava certa, eu tenho o meu direito de lutar pelo que eu acredito, né? E esse tipo de situação me levou a muitas questões. Eu sempre vou citar o Twitter, porque o Twitter foi o lugar onde eu, enquanto fundadora da Sakuras, nasci, e eu, enquanto pessoa que está conectada ao cenário de esporte, nasci. Então, eu sempre vou citar o Twitter, porque era a minha comunidade onde eu estava ativa. E eu sempre levantava muitas pautas e eu sempre respondia muitas pautas. Então, eu lembro de situações onde a pessoa falou uma coisa sobre o cenário feminino. Foi um coach famoso, ele chegou e falou assim, porque as mulheres, não tem por que as mulheres não estarem no cenário de esportes, elas podem. Aí eu falei, tipo, olha só, a gente passa por isso, 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 isso. Aí ele, não, mas vocês podem utilizar recursos, como usar nick neutro ou masculino e deixar o chat mutado. Porra, como é que você. Eu posso xingar? Não adianta, né? Porque eu já xinguei 30 vezes. Fica à Enfim. vontade. Porra, como é que você é um coach de LOL famoso? Você tem uma relevância, você tem um selinho azul no teu Twitter, você tem um monte de gente acompanhando você, o teu trabalho semanalmente, e você vem falar pra uma pessoa, pra uma mulher, que o seu recurso pra você não ser assediada em jogo, pra você não desistir de jogar e do seu sonho, é você se esconder. Fingir que você não é aquilo. Então, o meu recurso pra não ser assediada na rua é andar de burca? É andar de calça jeans? Tapar meu rosto, não passar maquiagem, usar o cabelo preso, fazer o possível pra ficar feia, pra ninguém se sentir atraído por mim? Isso é um recurso? E aí eu fui bater com ele, eu falei, cara, não é possível. Eu sinceramente, isso assim, eu tinha, sei lá, quando eu entrei no Twitter, eu tinha 13 anos, eu tinha exatamente 13 anos quando eu entrei no Twitter. E eu comecei a jogar LOL logo depois, então eu comecei a ser ativa na comunidade com 14, 15 anos. E quando você tem 14, 15 anos, você não tem noção do que você tá fazendo. Né? E eu cheguei pra ele e falei assim, eu não acredito que você, na posição onde você tá, com o conhecimento que você tem, com o poder... Claro que eu não falei assim, né? Porque, enfim. Com o poder de influência que você tem, tá chamando mutar o chat e botar o nick masculino de recurso. Aí ele mandou assim pra mim, mas você tá sendo muito passivo-agressiva comigo. Isso porque ele nunca discutiu comigo pessoalmente, porque eu ia falar assim, porra, você é maluco? Você tem algum problema? Você está zoando com a minha cara? Eu acho bom você arrumar um recurso pra você não levar uma paulada. Enfim. Mentira, eu não bato em pessoas. Eu não sou agressiva. Até porque eu sou fraquinha e magricela. Enfim. E aí, eu sempre combatia muitas pessoas. Não da forma como eu tava falando agora, porque obviamente foi uma brincadeira, mas assim, eu nunca baixei a cabeça. Eu nunca cheguei e falei assim, não, você tá certo. Não, eu falei, não, isso não é aceitável. Você não pode chegar e falar isso tá errado. E eu sempre fiz isso muito. Então,
Eu falava sobre todas as pautas que existiam, sobre assédio, sobre as organizações usando as mulheres como token, né? Uma das com as quais eu trabalhei fez isso, inclusive, eu ataquei ela da mesma forma, mesmo ela sendo infinitamente maior que eu, e levei muito rage por isso. Então, assim, o meu problema é que eu não entendi o meu lugar como mulher no meio dos esportes. Porque o meu lugar como mulher no meio dos esportes era o lugar que leva rage, que é assediada e que escuta machismo e fica calada. Não é o lugar da pessoa que levanta e se impõe contra aquilo. Entendeu? Porque se você se você se impõe contra aquilo, você é mal amada, ou você é mal comida, ou você é feia, ou você é gorda, porque na concepção das pessoas você ser acima do peso é algum tipo de detrimento para a vida das pessoas. Então, assim, eu sofri ataques terríveis. Eu fui atacada pela minha imagem, fui atacada pelo jeito que eu falava, fui atacada pelo jeito que eu escrevia. Eu fui atacada por uma letra que eu errei numa frase. Eu fui atacada por defender mulheres. Eu fui atacada de todas as formas que você pode imaginar. Eu fui atacada porque uma vez um cara veio me cobrar o meu trabalho. Eu falei que eu não precisava de ninguém cobrar pra mim nada. Porque eu sabia me posicionar, eu sabia a hora que eu tinha que falar alguma coisa. E aí, eu lembro muito desse dia. Tinha acontecido um caso no Invocadores. Uma das meninas que jogava tinha sido racista dentro do jogo. Eu tinha acabado de voltar da faculdade, era, sei lá, meia-noite. Eu tava deitada pra dormir. Fui olhar o Twitter e aí vi. Pensei, puta merda. Tem que resolver isso aqui. E aí eu vi e, assim, eu cheguei muito cansada, porque eu acordava 5h30 da manhã. Eu cheguei em casa, era 11 horas. Tava deitada pra dormir meia-noite. Eu tava, assim, não tava com fome porque eu já tinha jantado, mas eu tava muito exausta mentalmente, fisicamente. E aí eu fui olhar meu Twitter e aí tinha uma marcação nas minhas notificações assim. A tal pessoa foi racista. Assim, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade porque uma pessoa que está jogando o meu campeonato foi racista. Eu não contratei ela, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa. Eu não sou responsável pelas atitudes que ela toma. Eu sou responsável enquanto aquela pessoa está dentro do meu torneio. E como ela tomou uma atitude que ela não deveria ter tomado nunca, obviamente eu tomaria algum tipo de atitude sobre isso. Uma coisa que eu quero deixar muito claro para as pessoas que estão assistindo isso aqui, estão escutando, não tem como você ser ético, honesto, não hipócrita, que eu não sei qual é a palavra contrária de hipócrita, sei lá, coerente. Não tem como você ser coerente dentro de uma minoria se você julga outra minoria, se você ignora os problemas de outra minoria. Feminismo não é você ser uma pessoa branca e privilegiada e falar só sobre o seu feminismo branco privilegiado. Feminismo é interseção. Se você não abraça todas as mulheres, todas, independente das características delas, você não está sendo feminista de verdade. Então, obviamente, eu não iria passar pano pra uma pessoa que tá sendo racista no negócio. Só que, tipo assim, o cara foi me cobrar meia-noite, quando eu tava chegando morta da faculdade. E aí ele marcou no Twitter e botou assim, espero que a Monded, né, meu nick antigo, espero que a Monded e a Sakura tomem alguma atitude sobre isso. Eu tô num coletivo feminista. Assim, sabe aquela pessoa que ela sempre opina no que ela não é chamada? Eu era essa pessoa. Eu sempre opinava sobre todas as pautas relevantes no cenário. Como é que a pessoa imaginou que estava acontecendo um caso de racismo com uma pessoa que estava jogando meu campeonato e que eu ia ignorar aquilo? E aí eu, puta da vida, cansada, estressada, acabada fisicamente, respondi. Eu nunca precisei de random pra me dizer o que fazer. Porque, sinceramente, um cara chegar pra mim, que sou dona de um coletivo, que conheço o que eu tenho que fazer, que sei organizar as coisas, e que não cheguei ontem aqui, falar que eu tenho que me posicionar, o que mais você quer me ensinar no meu trabalho? Sabe? E eu respondi muito irritada. Fui dormir, quando eu acordei no outro dia, tinha, sei lá, umas 30 citações no meu Twitter, falando sobre como eu era desequilibrada emocionalmente, porque eu tinha respondido o cara daquela forma. Esse era o tipo de coisa que eu tinha que lidar diariamente enquanto fundadora das Sakuras. Depois de algum tempo, depois que eu desenvolvi ansiedade, por exemplo, porque eu morria de medo de falar sobre qualquer coisa, porque eu sabia que havia um shitstorm atrás,
eu aprendi que a pior coisa que eu podia fazer era falar. A pior coisa que eu podia fazer era falar. Só que eu já tava afundada até o pescoço na Sakura. Até o pescoço não, até a testa. Eu era a Sakura. A Sakura era eu. E as outras meninas. Eu tomei aquilo pra mim de uma forma. Eu até uma vez fui num podcast um pouco antes de eu sair, e a menina perguntou, tipo, você venderia. Por quanto você venderia a Sakura? Eu falei, tipo, você venderia um filho seu? Tudo bem que no final eu abandonei meu filho, né? Mas tudo bem. Enfim, eu falei, você venderia. Então, assim, eu tava afundando até o pescoço com as Sakuras. Tudo. A Sakuras era a minha vida. Entendeu? E a minha vida era literalmente escrever coisas no Twitter e tomar rage. Era defender as pessoas que eu acreditava e tomar rage. Era defender mulheres e tomar rage. Era questionar se eu realmente era tão passivo-agressiva quanto as pessoas diziam que eu era, se eu era tão altiva, se eu devia estar fazendo aquilo daquela forma. Então, assim, eu parava pra pensar, tipo, eu ouvia e lia tantas coisas acerca da minha pessoa que eu parava pra pensar, tipo, eu tô mesmo fazendo as coisas da forma certa? Essas pessoas, elas me odeiam tanto assim por lutar pelas mulheres, elas odeiam tanto assim o que eu faço, elas querem tanto assim que eu fique calada. Será que tem alguma coisa errada comigo? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito egocêntrica. Muito. Eu fui criada de uma forma muito egocêntrica. Eu sempre achava que eu era melhor em tudo e tal. E assim, eu saí do total egocentrismo pro não conseguir fazer nada sem ficar insegura. Tudo bem que o total egocentrismo não é a melhor coisa do mundo. E eu admito isso e eu fico feliz por ter deixado de ser. Mas assim, eu saí do alto da montanha russa pro fundo do poço. Eu não conseguia mais expressar nada que eu queria expressar de verdade sem sentir medo da represália. E isso é uma coisa muito. Acho que. Acho que malvada é um jeito meio bobo de falar, mas é uma coisa muito malvada, porque você faz aquela pessoa se sentir tão mal por ela estar fazendo o que ela está fazendo, que você faz ela desistir de tentar falar, porque você não deixa ela falar em paz. Você não deixa ela se expressar em paz, você não deixa que ela esteja, que ela fique emocionalmente estável para ela conseguir falar. Entendeu? Então, assim, eu desenvolvi ansiedade enquanto eu tava na Sakuras. Foi uma das coisas. E eu precisei aprender a ser menos eu e de deixar de ser tão altiva e de deixar de lutar tão abertamente pelas coisas que eu acreditava para não me ferrar mais psicologicamente. Eu cheguei no ponto que metade do meu salário era psicólogo. Entendeu? Que eu chegava no psicólogo para falar sobre coisas que aconteciam na Sakuras e ela falava assim: por que você ainda tá nisso se te machuca tanto? Você não precisa estar aí. Não tem ninguém te obrigando. Mas eu sentia que eu tinha uma obrigação com todas as pessoas pelas quais eu trabalhava, e eu sentia que se eu deixasse de fazer, assim como antes da Sakura chegar não tinha ninguém, se eu deixasse de fazer aquilo, não teria ninguém de novo, e a gente voltaria a estaca zero. Então eu sentia que eu tinha uma obrigação com as Sakuras e que eu não podia abandonar aquilo. Então eu precisei aprender a ser paciente, eu precisei aprender a não mandar homens pra puta que pariu no meu Twitter, eu precisei aprender a ficar quieta no meu canto, para que ninguém viesse bater em mim. Porque quando as pessoas batiam, doía. E assim, como é que foi o processo de sair da Sakura? E, tipo, você falou que sua psicóloga falava por que você tá aí? E como é que foi isso de você chamar Sakura de filho e aí logo depois não, né, claro. Depois você acabar tendo que sair da Sakura, você acabar optando por essa escolha? Eu acho que no final, eu acho que a analogia do filho ela ainda é muito válida, sabe? Porque não é porque você passou a vida inteira criando um filho e cuidando dele que ele vai se tornar o que você quer. Às vezes ele acaba acabando com você, né? Às vezes ele suga tudo que você tem e ele se torna uma coisa ruim para você. Sim, eu nutria e eu ainda nutro um apreço muito forte pelo que a Sakura é e pelo que ela representa. Eu acho que não mais pela organização em si, mas por tudo que foi conquistado durante o tempo que eu estava lá e que o trabalho estava sendo feito da forma que estava sendo feito.
No meu processo, eu acho que eu comecei a desistir um pouquinho da Sakuras quando aconteceu essa questão no Ascent. Porque eu parei assim, eu pensei, tipo, cara, eu trabalho todo dia de 10 às 5, eu tô prestes a entrar na faculdade e ter mais tempo ainda no meu dia tomado de mim, né? E eu ainda tô me esforçando pra, no final do dia, eu chorar e ficar chateada porque uma pessoa não consegue respeitar a minha posição e sabe? Por quem eu tô lutando? As pessoas pelas quais eu tô lutando realmente merecem que eu lute tanto com elas a ponto de acabar com a minha saúde física e psicológica? A resposta foi não. A resposta foi que o que eu precisava fazer, eu fiz. O meu objetivo inicial era, eu quero ter mulheres jogando CBLOL. Eu tenho mulheres jogando CBLOL. Eu tenho mulheres jogando CBLOL, eu tenho mulheres narrando CBLOL, eu tenho mulheres comentando CBLOL. Eu tenho mulheres em vários locais hoje que não tinha quando a Sakuras começou. E eu consigo ver que várias delas estão lá por causa do trabalho que a gente desenvolveu. Então, assim, eu olhei pra mim e eu percebi que aquilo não me cabia mais. Que eu precisava mudar, eu precisava sair. Porque aquilo começou a me engolir. Como eu falei, eu precisei deixar de ser eu pra passar a ser a Munda de fundadora da Sakuras. Eu precisei deixar de lado o que eu era, eu precisei deixar de lado a forma com a qual eu me portava, porque eu não podia ser eu, porque as pessoas podiam pegar qualquer coisa minha, qualquer coisa que eu falava pra usar contra mim. Então, assim, eu sou uma pessoa que adora ser irônica, por exemplo. Eu não podia ser irônica, porque se alguém pegasse um tweet meu, deixasse ele fora de contexto da ironia, aquilo ia ser usado pra me atacar. Então eu não podia falar sobre um problema que eu tinha na minha vida, porque a minha vida ela não era mais exposta às pessoas próximas de mim. Ela era exposta para 5.500 seguidores, que não é porque tá todo mundo seguindo você no Twitter que a pessoa gosta de você. Tem gente que tá te seguindo só pra poder zoar você. Quando você posta alguma coisa que a pessoa quer. Que a pessoa acha que é ok zoar. Então, eu me tornei um alvo para muita gente. Eu me tornei. Tem uns grupinhos muito, assim, ruins dentro do Twitter, né? Dentro das comunidades de esporte, que eles zoam qualquer tipo de coisa diferente ou qualquer iniciativa que busque trazer alguma mínima representatividade para as minorias e tal. E eu era marcada por essa galera, todo mundo me conhecia. Então eu não podia. As pessoas chegam no Twitter e falam assim, caraca, quebrei o pé hoje, minha vida é uma merda. Sei lá, eu não podia chegar e falar, tipo, caraca, quebrei o pé hoje, minha vida é uma merda. Porque ia ter alguém me zoando porque eu quebrei meu pé. Entendeu? Eu não podia falar se eu tivesse mal com meu namorado, eu não podia falar se eu tivesse chateada com os meus pais, eu não podia falar se tivesse acontecido alguma coisa ruim no meu dia, na minha faculdade, no meu trabalho, em lugar nenhum. Porque alguém ia me atacar por aquilo, alguém ia usar aquilo contra mim de alguma forma. Eu não podia emitir a minha opinião sobre vários assuntos. Que a minha opinião não era a opinião da Juliana, era a opinião da Munda, de fundadora da Sakuras. Tem coisas que eu não posso falar até hoje, porque eu já fui a Munda de fundadora da Sakuras. As pessoas, elas têm uma ideia muito boba do que é um coletivo feminino e do que é a sororidade, do que são as mulheres e tal. E eu acho que esse ano me mostrou que quando uma pessoa ela quer ser ruim, ela é ruim independentemente do gênero dela. Ou se você é aliada a ela ou não, ou se você tá tentando ser uma parceira para ela e tá do ladinho ali ajudando ou não, ou se qualquer coisa, sabe? As pessoas, quando elas querem ser ruins, elas são ruins. Então, eu tinha todo um ideal de, caramba, a gente pode construir isso. Aquela coisa boba, né? De quando você começa no feminismo e aí você abraça todas as mulheres e você fica com aquela coisa de não vou chamar ninguém de puta, não vou ter rivalidade feminina, não vou xingar aquela mulher de qualquer coisa porque eu quero a roupa que ela tem, sei lá, coisas idiotas assim. Você fica com aquela coisa tipo, vou ajudar todas as mulheres, todas nós somos amigas, a gente precisa se ajudar para conseguir chegar a algum lugar. E aí a gente vê que todo mundo no final está pensando em si. Sabe? E eu acho que isso não é só para o feminismo ou para as mulheres, eu acho que é isso para todo mundo.
No final, todo mundo quer ganhar alguma coisa. E quando a minha cara bateu nessa parede, doeu demais. Tipo, doeu muito. E aí eu parei e repensei assim, eu tô acabando com a minha saúde física e mental para ajudar pessoas que só pensam nelas mesmas e no próprio bem delas. Não tem por que eu fazer isso. Eu posso viver a minha vida, eu posso deixar esse fardo pesado de ser quem eu sou para trás e voltar a ser uma pessoa normal, totalmente irrelevante para o cenário de esporte. E foi o que eu fiz. Eu escrevi um texto, eu falei sobre como eu me sentia, e essa questão do acidente não foi o único motivo pelo qual eu saí da Sakuras, mas o outro motivo eu não posso falar em tese, né? Porque é um motivo meio delicado. Eu escrevi um texto, eu falei sobre meus sentimentos, eu botei boa parte dos meus sentimentos lá, não eram todos, mas era uma boa parte deles, era real. E eu me permiti ser uma pessoa normal de novo. Ter uma vida normal. Não acordar achando que ia ter gente me atacando no Twitter todo dia. Eu abandonei toda aquela coisa que eu tinha construído, que quando você começa a ter uma certa relevância, tudo que todo mundo quer é ser famoso. Eu queria muito ser famosa. Eu queria muito que as pessoas falassem assim, caraca, aquela mina ali foi quem fez com que as meninas chegassem no CBLOL. Foi o trabalho dela que fez com que as pessoas chegassem no CBLOL. Ela é importante, ela é foda. Eu queria que as pessoas falassem isso de mim. Porque às vezes tudo que você quer é que você seja reconhecido. E eu adoro ser reconhecida. Como eu falei, eu sou uma pessoa bem egocêntrica. Eu adoro ser reconhecida. Acho que todo mundo gosta de ser reconhecido. Todo mundo gosta de chegar e olhar e alguém chegar pra você e falar assim, cara, seu trabalho foi bem feito. Todo mundo gosta disso. Não tem ninguém que fala assim, não, tudo bem, eu odeio que as pessoas elogiem o meu trabalho. Não, todo mundo gosta. Eu adorava ser elogiado, eu adorava que as pessoas falassem bem de mim. E eu queria muito isso. Só que quando você começa a ficar mais importante, vem um peso muito alto junto que as pessoas não contam pra você. E eu falo assim, que começa a ficar relevante porque eu tinha 5.000 seguidores no Twitter. 5.000. Não é muita coisa ter 5.000 seguidores no Twitter. Mas eu tinha muita gente importante ao meu redor. E eu queria muito ser importante igual a todas aquelas pessoas. Só que você não sabe lidar com isso quando você é muito novo. Como eu falei, eu comecei com 15, 16 anos. Eu fundei a Sakuras com 18. Eu vou fazer 22 agora em outubro. Eu fundei a Sakuras um mês antes de fazer 18 anos. Não, 19 anos. E quando você tem 18 anos e você lida com um pouquinho assim de atenção que as pessoas estão te dando, você se acha incrível. E eu me sentia incrível, me sentia foda, me sentia capaz de fazer qualquer coisa. E aí veio o baque de muita gente falando mal de mim, do meu trabalho e das Sakuras e tudo isso. Então, você falou agora da sua empresa de campeonatos, né, Lotus GG, que atualmente você é CEO, né? Nomes chiques do LinkedIn. Faz tudo. E eu queria perguntar pra você, assim, tipo, como é que surgiu essa ideia? Você falou que você teve esse mau tempo no Sakuras com os próprios torneios, e aí, tipo, Uhum. você funda uma empresa de torneios. E aí eu queria entender como é que surgiu essa ideia e o que você faz lá? Você falou que faz tudo, mas exatamente o que você faz? Eu acho que o meu desamor, assim, por assim dizer, não foi com a questão do torneio. Foi porque o torneio dá muito trabalho. E eu me dedicava 135% àquilo. Só que as pessoas pelas quais eu me dedicava não tinham respeito por mim. Eu pensei assim, tá bom, então eu não faço mais. Não de graça. Mas eu continuei gostando de fazer torneio. Então eu pensei assim, ok, então, se eu sei fazer isso bem, e se eu gosto de fazer isso, e se eu tenho experiência, por que eu não uso isso assim para ser bom para mim, né? Uma vez na vida. E aí eu percebi que eu podia fazer o que eu gostava, que eu adoro trabalhar com torneio, como eu já falei 38 vezes nesse podcast. Eu adoro trabalhar com torneio e eu pensei, tipo, ok, uma graninha extra nunca é ruim. E aí eu fundei a Lotus, eu sou CEO, então eu resolvo coisas relacionadas a isso. Então,
eu converso com as pessoas que querem comprar nosso serviço, eu faço orçamento, eu mando e-mail, eu planejo o mês, as postagens, cuido do financeiro. Também escrevo alguns posts, escrevo texto, coordeno a equipe, faço todas essas coisas assim. Novamente, a única coisa que eu não faço é design, porque eu sou uma negação, de verdade, no design. Mas o resto, eu faço uma boa parte das coisas. Assim. Outras pessoas também fazem, né? Mas eu também faço. Acho que a gente voltou àquela questão de ser uma empresa pequena e tal, então é importante que todo mundo colabore. Então, você falou sobre ter escrito o texto, né? Quando você falou do Sakura, falou agora que você escreve para sua nova empresa. E a gente viu alguns dos textos que você escreveu sobre várias coisas. Eu vi até o seu Medium, que você escreveu aquele texto sobre o CBLOL, achei muito bonitinho. Porque eu tava lá também. O do BRTT? É, e pra mim Nossa, eu escrevi aquele texto muito emocionada. Eu chorei Nossa, eu chorei horrores naquele dia. Eu não tava torcendo pro Flamengo. Eu tava torcendo muito pra NTZ naquela época. Ah, eu tava torcendo pro Flamengo. Não, era quem que tava do outro lado? Não era NTZ, Era Flamengo e NTZ. Então eu tava torcendo muito pra NTZ naquela época. Porra, eu torcia muito pra eles. Muito. Foi logo. É verdade. Eu tava torcendo muito pra NTZ. Só que, assim, eu acho que ver o BRTT lá em cima com o negócio. Acho que foi uma coisa que me emocionou tanto, sabe? Uhum. E aí eu escrevi o textinho lá. Foi bem emocionado. Mas eu adoro a experiência da competição. Nossa, eu queria muito ter outro aqui no Rio. Uhum. A final do CBLOL vai ser aqui, né? Mas não vai ter. Mas não vai ter público. Não tem público, né? Não é a mesma emoção, não. felizmente. Mas então, eu queria saber se você já escrevia ou você começou a escrever depois que começou a ter essas experiências com esportes e tudo mais. Eu comecei a escrever fanfic. Quando eu tinha acabado de ganhar meu notebook, eu lia muita fanfic. E aí eu pensei, vou escrever fanfic também. Naquela vibe do Percy Jackson ainda, sabe? Eu comecei a escrever fanfic e aí, quando começou a Sakuras, né? Eu vi a necessidade de trazer informação para as pessoas. Porque, assim, tem gente que não entende por que precisa ter campeonato feminino até hoje. A gente já tá em 2021 e, assim, tem um monte de campeonato feminino. A Riot criou um projeto para beneficiar o torneio feminino, né? E tem gente que não entende ainda por que precisa de torneio feminino. Então, uma das premissas da Sakuras era levar informação às pessoas. E eu fazia isso por meio dos textos. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei muito de dar minha opinião sobre as coisas, só que geralmente eu dava no Twitter. Só que no Twitter, na época, era 140 caracteres ainda, né? Não tem como você criar uma tese, explicar um conceito histórico, falar sobre um assunto profundo. E aí eu comecei a escrever justamente para Sakuras e também para o meu Medium. E aí eu fui para o The Enemy. Eu fui contratada pelo The Enemy como freelancer em janeiro, quando eu escrevi, logo depois de escrever o texto sobre o 5 de janeiro, que foi aquela data onde aconteceram um monte de exposed de assédio no meio dos esportes, né? Escrevi um texto, fui chamada para o DN, me escrevi para eles até maio agora, parei de escrever em maio e vou voltar essa semana. Inclusive era para ter começado hoje, mas eu tinha coisa para fazer. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu adoro o meu curso porque eu escrevo muito, eu defendo tese e tenho um monte de coisa para fazer e eu adoro. Eu gosto muito de trazer informação para as pessoas. Eu acho que informação é uma das coisas que mais é importante na vida de uma pessoa. Porque se você tem informação, você faz tudo. Se você tem informação, você consegue atravessar uma rua. Mas se você tem informação, você também consegue criar uma vacina para uma doença que acabou de surgir. Entendeu? O estudo, a informação é muito importante na sociedade hoje em dia. E eu queria levar isso para as pessoas. Por isso que eu comecei a escrever. Aí, para dar opinião também. Dar opinião legal. Eu queria até falar, né, do seu texto do The Enemy, né, que é sempre por elas, nunca com elas. Foi um dos textos que eu achei mais interessantes que você escreveu pelo The Enemy, né? A gente fez nosso dever de casa, lemos todos. E eu fiquei muito curiosa, né? Porque, assim, eu sempre sou uma pessoa que vou atrás dos comentários. Vamos entrar de novo nessa questão, né? Saiu pra entrar de novo, mas tudo bem. Ela vai perseguir a gente sempre.
Sim, Sempre. sempre. E esse texto que você escreveu, quando eu li ele, eu falei assim: o texto é Hum, muito interessante, mas a galera vai reagir mal". Sabe quando você lê um negócio assim e fala: "Pô, cara, é maneiro", mas o pessoal não vai não, gostar. não é confortável. Não é um negócio que é confortável, realmente, exato. Definiu. E foi a postagem, né, porque, cara, ninguém faz comentário ali embaixo, né, no é sempre assim, você Faz. abre No DNM eles fazem. fazem, mas é pouco. Eu Fazem. eu eu dei a minha pesquisada. É Pois sempre é. menos. E naquele teve mais. Foi o que teve mais, assim, Uhum. o bombado. Só que, assim, eu queria entender como é que foi essa recepção do público, não só nessa sessão de comentários, que deve ser, tipo, 1% do que realmente foi a recepção, né. E eu queria, tipo, como é que surgiu a ideia desse texto? Como é que você planejou ele, sabe? E qual foi a coisa que te instigou a escrever ele, assim? Homem. Homem fazendo besteira. Me instigou. É porque, assim, lugar de fala é uma coisa muito importante. Uma pessoa que nunca viveu o que eu vivi não vai saber lidar com as situações que eu passei da forma que eu sei lidar, certo? Eu sou uma mulher cis, uma mulher hétero, uma mulher branca. Eu não vou saber como lidar com experiências que fogem a essa vivência que eu tive. Então eu não vou chegar para uma pessoa diferente de mim e tentar ensinar ela ou tentar fazer alguma coisa por ela sem entender direito o que ela passou. Pelo menos bater um papo ou ter ela do meu lado ou algo assim. Só que quando a gente fala sobre esportes e jogos e meio feminino, tem muita gente que quer ajudar. E tem muita gente bem intencionada tentando ajudar, de fato. Mas tem muita gente mal intencionada também. Entendeu? E o problema de ambas as pessoas, a má intencionada propositalmente e a bem intencionada às vezes não propositalmente, é que elas acham que elas sabem tudo. E elas não sabem. Então, assim, não tem como eu, homem branco cis hétero, fazer um torneio para mulheres sem ter uma mulher do meu lado. Porque eu não sei como é que aquilo funciona. Eu posso ter assistido, eu posso ter estado longe, eu posso. Ah, mas a minha filha, tia, prima, esposa, mãe é mulher. Ótimo, legal, mas você não sabe o que é aquilo. O que é viver aquilo, né? Então, esse texto, ele saiu de um caso que eu tive acesso, se eu não me engano, que estavam fazendo um torneio feminino e estavam cobrando por esse torneio feminino. E aí eles disseram assim: não, você pode colocar um homem no seu time do torneio feminino. Eu fiquei, você pode colocar um homem? E aí eu entendi que aquelas pessoas estavam permitindo que homens jogassem torneio feminino porque eles não reconheciam mulheres trans como mulheres. O torneio era organizado por um homem. E aí você olha para isso e você pensa assim: por quê? Se eu não me dedico a estudar, a entender, a compreender todo aquele cenário, por que eu vou tentar fazer alguma coisa por ele? Sabe? Aí eu faço uma campanha de marketing. Eu vou ter que falar disso aqui, depois vocês procuram quem foi. Eu faço uma campanha de marketing sobre o Dia da Mulher, e aí as minhas jogadoras usam uma camiseta rosa e eu coloco uma legenda rosa em cima da camiseta rosa. Não dava para ler a legenda. Então eu procuro trazer acessibilidade sem entender o que é acessibilidade, o que ela realmente é, o que ela representa, e acabo estragando tudo, porque eu não procuro entender aquilo. Sabe? Tem muita gente que acha que entende muito de cenário feminino. Tem muita gente que acha que entende muito de mulher. E de por que elas não estão lá. E de como a gente pode ajudar elas a não estar mais lá. Mas ninguém pergunta a opinião da mulher sobre aquilo. Né? Se a gente pudesse citar um caso recente aqui, cara, aquele vídeo que o Flamengo postou para divulgar a influencer nova, como é que você aprova uma peça publicitária que tem um cara olhando pela janela de uma mulher com um binóculo enquanto ela troca de roupa? Pelo amor de Deus! Para anunciar uma mulher. Você tá trazendo uma mulher por quê? Para dentro da sua organização. Porque você quer trazer representatividade, porque você acha que o trabalho dela é bem feito. E aí você que vai anunciar ela colocando um cara vendo ela trocando de roupa com binóculo. Não bate? Tem alguma coisa errada aí no meio.
Eles procuraram entender como é que as mulheres pensam, como elas querem ser representadas. Eles têm uma mulher na equipe para falar, isso aqui não é legal, isso aqui é assédio, e tem pessoas que sofrem com isso, é stalking e é crime. Então a gente sempre quer trabalhar pelas mulheres, porque isso é bom pra gente, traz dinheiro. Mas a gente nunca quer saber como elas se sentem sobre a forma que a gente trabalha, ou sobre como a gente age. Por isso que o nome do texto é sempre por elas. Então, eu trabalho por você, mulher legal, que a gente quer que tenha junto com a gente. Mas eu não tô nem aí porque você acha sobre o meu trabalho. E se você falar que eu tô errado, eu vou falar que você tá generalizando. E sendo mimizenta e etc. Outras palavras que eu não consigo lembrar agora, né? Aí você escuta assim, poxa, mas eles estão fazendo tanta coisa por mulher, você ainda tá reclamando. Claro que tô reclamando, tô fazendo errado. Se tivesse perguntado a minha opinião antes, não teria sido essa merda. Mas não perguntaram, então eu vou julgar sim, vou reclamar sim, vou falar que tá errado sim. E levando em consideração toda a tua trajetória até agora no cenário, principalmente no cenário feminino, né? O que com certeza ainda tem coisas a melhorar, né? A gente acabou de escutar esse caso terrível. Mas o que você acha que dá pra fazer e mudar e começar, sabe? A ver resultados nessas mudanças de fato? Eu acho que as coisas precisam parar de ser só aparência. Eu acho que enquanto você não entender, sentir aquela dor e entender que aquilo ali precisa ser feito, e por que que precisa ser feito e como precisa ser feito, as coisas não vão caminhar pra frente. Porque tem gente que acha que você trazer representatividade é você contratar uma streamer mulher e deixar ela lá fazendo live o dia todo. Não é isso. Sabe? Trazer representatividade é você dar boas condições de trabalho, é você trazer uma exposição positiva, é você proteger aquela pessoa. É você mostrar que ela tem um lugar confortável para estar ali, que ela pode se sentir segura, porque você vai fornecer tudo o que ela precisa para conseguir se desenvolver bem, sem medo. E enquanto esse tipo de atitude não for tomada de verdade, as coisas não vão avançar de verdade. Eu posso dar um exemplo muito bom, que foi o exemplo da Riot, que inseriu a Fogueta e a Legolas no Academy. Eles estão trabalhando para que elas possam se sentir confortáveis lá dentro. Eles inseriram elas de verdade. Eles não chegaram colocando elas no CBLOL, que é onde as pessoas, né, mais melhores e tal trabalham. Elas começaram no Academy. Ainda é o CBLOL, ainda é o CBLOL, mas assim, é uma introdução lenta. Você não vai chegar hoje num time que nunca teve uma mulher jogando e vai colocar ela na tua line principal. Você precisa ter uma progressão. Você precisa chegar e falar, tipo, olha só, a gente contratou essa. A Loud é um exemplo excelente disso. A gente vai contratar essa menina aqui, a gente vai treinar ela, a gente vai colocar ela para jogar no Academy. Quando ela evoluir, conseguir se sentir segura e confortável dentro do stage, ela vai pro CBLOL, se ela merecer. É assim que as coisas têm que ser feitas. Não é eu enfiar uma garota lá, do nada. Não é eu anunciar uma garota para vender camiseta rosinha, e aí quando chega no dia de jogar, a gente tira ela e coloca outro cara para jogar no lugar dela. Porque isso é viver de aparência. Isso é enganar sua comunidade. Isso é fingir que você se importa com pessoas quando tudo que você se importa com é o dinheiro. E a gente sabe quando você se importa com o dinheiro, porque a gente vê. Enquanto as atitudes elas não forem tomadas de verdade, enquanto você não tiver mulheres em cargo de liderança, enquanto você não tiver mulheres dentro das organizações, isso não serve só para mulheres, inclusive serve para todas as minorias. Enquanto você não tiver pessoas que fazem parte de minorias, fazendo parte do seu quadro de funcionários, podendo opinar, podendo dizer qual é a vivência delas, o que elas acham daquilo, o que precisa ser mudado e ouvir essas pessoas, as coisas vão continuar da mesma forma. A mudança tem que vir de dentro antes dela chegar no público. E tem pouquíssima gente disposta a mudar de dentro. E assim, para dar uma finalizada, eu queria saber o que
queria saber mais sobre, tipo, a Juliana e os desejos dela do futuro, sabe? A gente tá falando muito sobre o cenário, sobre a sua posição do cenário, mas eu queria saber sobre você. Quais são os seus planos? Quais são, sei lá, se você tem algum projeto e como é que você vê, sei lá, você mesma daqui a 5 anos? Como eu me vejo daqui a 5 anos, formada, se Deus quiser, e a USP permitir, né? Ainda não tá complicado, ainda tô tranquilo, mas, caramba, muito texto pra ler todo dia. Senhor Jesus Cristo, o que eu fiz na minha vida? Enfim, eu quero estar formada, eu quero estar trabalhando com esporte, de verdade. Eu sou analista de relacionamento, mas eu trabalho atendendo jogadores de jogos, né? Eu não trabalho ativamente com esporte. Eu quero trabalhar com esporte, com torneios, com campeonatos. É uma coisa que eu sempre quis, desde que eu entendi, né, que eu queria isso. Desde que eu comecei na Sakuras, é uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu quero trabalhar com. Eu quero conseguir ver mais mulheres dentro das organizações, não só lá no holofote, mas também fora do holofote, né? Tomando decisões e estando em cargos de gerência, cargos importantes. Eu quero que a Lotus cresça e eu quero conseguir empregar mulheres na Lotus. Eu quero conseguir preparar, ensinar pessoas a trabalharem com campeonatos. É uma coisa que é bem falta, assim, você quase não vê League of Ops e pessoas trabalhando com campeonato, mulheres trabalhando com campeonato. Mas o que eu quero para daqui a 5 anos? Quero ter viajado para fora do país, porque é uma coisa que eu quero muito e eu nunca tive a chance, e até o financeiro eu nunca tive, quero conseguir ter. Pra Mas onde? o quê? Hã? Pra Eu onde? sou louca pra ir no Japão e na É? Grécia. Eu sou doida pra ir nesses 2 lugares. Muito, muito, sabe assim, louca, louca. Só que é muito. Realmente. Eu também, os países do norte também, tipo Noruega, Suíça, esses lugares assim, eu também sou louca pra ir, porque a gente vive do ano todo a 35 graus, né? Eu queria poder vivenciar uns -2, assim, uma neve. Nossa, sou louca pra ver neve. Eu queria ir muito no Japão na primavera também. Eu queria muito ver a Sakura florir na primavera. Uma coisa que eu quero bastante também. Mas o que eu quero pro meu futuro? Eu espero estar casada, fazendo quase 5 anos de casada daqui a 5 anos, então é uma coisa que eu quero bastante. E eu quero, acho que conseguir continuar ajudando pessoas, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante isso, né, de conseguir carregar alguém junto comigo. Eu não quero trabalhar por mim só. E é uma coisa que eu tento fazer bastante com a Lotus, embora a Lotus seja uma empresa e não tenha o caráter filantrópico, por assim dizer, da Sakuras, né? E eu acho que é isso. Conseguir usar. Eu não sinto que eu tenho mais influência, porque, como eu falei, eu abandonei todo o meu nick, eu abandonei meu Twitter, eu abandonei tudo que eu tinha. Hoje eu vivo no low profile, de alguma forma, né? Mas usar a pouca influência que eu tenho para mudar a vida de alguém e deixar alguém feliz. É isso. Muito bom. É, eu queria deixar agora, tipo, um espacinho pra você, se você quiser, claro, óbvio, o tempo é seu, pra você dar algum recado, falar alguma coisa, sei lá, últimas considerações sobre qualquer coisa que você queira falar. Queria dar esse espaço agora pra você. Obrigada. Ah, as pessoas, elas têm um limite. Saiba reconhecer o seu. Sobretudo, sobre pessoas que você está perto, sobre lugares onde você está, sobre os seus amigos, sobre as pessoas com as quais você trabalha, sobre tudo isso, sobre o seu sonho. É muito importante entender que às vezes a resposta é não. Às vezes não dá certo. Às vezes dá errado, às vezes as pessoas que você ama pisam em você. Às vezes as pessoas pelas quais você trabalha metem uma faca nas suas costas e dói, mas você sobrevive. Entendeu? E você aprende. Então, a primeira coisa é saiba o seu limite. E a segunda coisa é tire um aprendizado das coisas. Não deixe ninguém pisar em você, ninguém te maltratar.
O meio de esportes, ele é um meio muito complicado. E ele vai tirar o seu sangue se você deixar. E não vai te dar nada em troca. Nada mesmo. Aprenda a reconhecer quando as pessoas estão explorando você. E a reconhecer o seu limite. E aprenda coisas com isso. De verdade. Acho que é isso. Nossa, eu senti aqui dentro. Foi um belo soco na cara. Pois é. Cara, trabalhar com esportes é muito complicado porque todo mundo tem um sonho. E quando você passa muito tempo dentro disso tudo e você olha e você começa a perceber que, assim, tem gente lucrando horrores com o seu sonho. Sabe? E você vê muita gente sendo usada, explorada e com coisas sendo prometidas e nunca cumpridas. Eu tô cansada de ver gente decepcionada com si mesmo por causa disso. Porque dói nas pessoas, cara. Não tem nada mais cruel do que você mostrar pra pessoa que existe uma chance dela realizar o sonho dela e ficar lucrando em cima disso. É ridículo. É desumano, quase. Você explorar pessoas, e tem muita gente sendo explorada no meio de esportes hoje, porque acredita que esse é o caminho para você conseguir realizar o seu sonho. Você não precisa de nenhuma marca atrás de você para conseguir realizar o seu sonho. Se você for bom o suficiente, você vai conseguir. Não existe essa coisa de, eu preciso sofrer antes de... Não, você não precisa, cara. Se você tá sofrendo, e se tem outra pessoa perto do seu sofrimento, vendo você sofrer, falando tipo, tá certo, tem uma coisa errada. Você não precisa caminhar sobre brasas para conseguir chegar no seu objetivo, sabe? Tudo bem, às vezes as coisas não são fáceis. Às vezes elas são difíceis, e às vezes as coisas não vêm como a gente espera que elas venham. E ok, isso é uma coisa aceitável. Mas assim, é muito diferente você não conseguir porque as adversidades da vida fazem com que você não consiga, e você não conseguir porque tem alguém te ferrando de propósito para que você não consiga. Ou porque tem alguém te explorando, ou porque tem alguém te prendendo no lugar onde você não tá mais crescendo, mas que a tua presença lá é boa para aquela pessoa, ou para aquela organização. Então você tem que saber aprender a reconhecer tudo isso. E a não ser usado. E demora. Então eu tô te passando a dica aqui, ó. Presta atenção onde você tá. É isso. Obrigada mesmo pelo seu tempo, Juliana. Eu que A agradeço conversa o foi convite. ótima. Obrigada de verdade Nada. por estar aqui com a gente nesse sabadão À de vontade. gravação. E, Mari, se você quiser dizer alguma coisa para finalizar. Agradecer, né, pelo papo, pela consideração final que eu senti aqui dentro. Às vezes a gente precisa de umas coisas que a gente não sabia que precisava ouvir. Pois é. Então, muito obrigada pelo tempo, pelo papo, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar com vocês. E aí, galera, obrigada mesmo para todo mundo também que acompanhou a gente até aqui, né? Geralmente o podcast demora, e muito obrigada se você está acompanhando a gente até esse exato momento aqui agora no final. E queria dizer também que nossas redes sociais provavelmente vão estar na descrição aí do YouTube, também você pode ver a gente pelos Reels do Instagram. Vai estar a rede social minha, da Mari e muito provavelmente da Juliana. Aí você segue lá se você tiver afim, e também as redes da Minerva, segue a gente lá e acompanha nosso trabalho e tal como atlética de esportes na UFRJ. E muito obrigada pelo tempo aqui, e esse foi mais um dos nossos episódios aqui do Minerva Cast. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Beijo. Tchau. Tchau, galera. Tchau.